Então, Hahnemann largando a medicina, a gente observa que aí ia ter algum problema. Por quê? Porque Hahnemann tinha 11 filhos, né, era casado, tinha uma casa para cuidar e essa quantidade enorme de bocas para alimentar. É então que Hahnemann se aprofunda mais ainda e se envolve mais ainda no trabalho de tradutor de livros, largando por completa a medicina convencional. Começa então a traduzir muitos livros e, claro, com isso, a ampliar o seu conhecimento. Hahnemann então chega numa época, né, e claro que no meio de tudo isso, passando muitas necessidades, muita falta de dinheiro, falta até mesmo de comida. Hahnemann então chega numa época que ele vai traduzir uma matéria médica de William Cullen. E ao traduzir essa matéria médica, ele fica completamente indignado com uma coisa que ele pôde ver nessa matéria médica desse autor, que atribuiu a eficácia terapêutica de uma droga a um efeito lá que produzia no ser humano. E então esse autor falava que era daquele jeito porque a droga que era aplicada fazia aquilo lá. Hahnemann, então, que tinha um conhecimento enorme em farmacologia e em medicina, ele falou: isso aqui é um absurdo, isso aqui está errado, não pode ser assim. E como eu disse, Hahnemann era uma pessoa teimosa e idealista, era uma pessoa diligente, uma pessoa que queria conhecer a verdade a todo custo. É aí então que ele começa a pegar essa droga que estava descrita nessa matéria médica de William Cullen, que é basicamente uma droga que era usada para malária, que muitos aí vão conhecer, que é o quinino, né? Então, ele pega essa droga e começa a aplicar nele mesmo. Ele começa a se automedicar, medicar entre aspas, ele começa a utilizar essa droga para que ele possa então observar os efeitos dela no corpo são dele. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Hahnemann não estava doente, ele começa a utilizar a droga para saber, para fazer um teste, um experimento, para ver o que essa droga poderia fazer no organismo dele. Então, com isso, Hahnemann vai observando e vai dando cada dia doses para si mesmo e vai anotando todos esses sintomas que ele vai observando e vai anotando tudo e fazendo um compilado de tudo isso. Basicamente, Hahnemann chega num ponto muito interessante e é aí que geralmente o pessoal começa a contar a história, porque é nesse ponto que a homeopatia, vamos dizer assim, meio que caiu na cabeça de Hahnemann. Por quê? Porque obtendo esse quadro de sintomas de intoxicação por essa droga, Hahnemann observou que esse quadro era extremamente semelhante ao quadro da malária, as febres intermitentes, as febres em horários demarcados, né? Todo aquele quadro que era conhecido na época da malária, essa droga produziu com extrema semelhança. E, na época, essa mesma droga era usada para tratamento da malária. Então, Hahnemann falou, como que uma droga que é usada para o tratamento de uma doença pode, no indivíduo são, no indivíduo sem doença, produzir os mesmos sintomas que o indivíduo com aquela doença. Eu sei que pode parecer algo um pouco complexo, mas basicamente foi isso que Hahnemann observou. E através dessa observação, Hahnemann começa a fazer mais testes, a fazer mais experimentos. É engraçado que Hahnemann, nessas horas, começou a aparecer aqueles cientistas loucos. E, de fato, Hahnemann ele testava nos familiares, testava nos seus filhos, testava nos seus parentes. Dizem até que os parentes não gostavam muito de ficar perto dele ou de irem na casa dele, porque ele usava essa droga para compilar mais sintomas, para ver se de fato ela produzia os sintomas que ele mesmo sentiu em si. Então, ele observando que isso era verdadeiro, com várias experimentações, ele observou que os sintomas que a droga produzia eram de fato aqueles que ele havia sentido. Depois disso, então, ele começa a trazer e a pegar mais drogas
mais tipos de plantas, mais tipos de minerais, mais tipos de outros tipos de produtos para aplicar em si mesmo e nos outros, para compilar sintomas. Então Hahnemann basicamente pegava essas drogas, utilizava em si mesmo e ia anotando. Tudo que é isso que eu acabei de falar, esse compilado de sintomas, nós na homeopatia chamamos isso de matéria médica, que mais para frente a gente vai explicar sobre isso. A matéria médica é uma das coisas mais importantes. Hahnemann então ele lança todo um compilado, e isso depois no século XIX ele lança a matéria médica pura, que são basicamente toda essa experimentação de várias drogas que ele vai fazendo em si mesmo e em outras pessoas. E então todas essas descobertas que ele cada vez mais ia catalogando e descobrindo que drogas aplicadas no homem sem doença, podiam produzir sintomas que eram muito semelhantes às doenças conhecidas na época. Então o sarampo, a malária, a cachumba da época, então febres intermitentes, febre tifoide. Então essas drogas produziam sintomas muito semelhantes. Isso chamou a atenção muito de Hahnemann e o fez voltar lá para aquela frase de Hipócrates: a doença é produzida pelos semelhantes, e pelos semelhantes o paciente retorna à saúde. Isso então, aí começa então a esquematização da homeopatia.